Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Muito bem, todo mundo descansado, alimentado, intimidade, né? Viu aí? Uma intimidade, é isso que dá intimidade, viu? Mas é assim mesmo, tem que ser, é uma família, né? Somos uma família, e isso é bom, isso nos fortalece. Muito bem, queridos, até o último tópico da nossa exposição, praticamente a gente tratou das questões de conceitos, visões de mundo, ética. Fizemos aí esses contrastes, esses confrontos e algumas aplicações já, né? Já aplicando em alguns momentos o que a gente trabalhou. E isso porque nós partimos do pressuposto de que não adoramos corretamente aquilo que nós não conhecemos. Para que a nossa devocional, a nossa vida, a nossa entrega seja de fato verdadeira, concreta, absoluta, como Deus quer, precisamos conhecer o Senhor, prosseguir conhecendo e compreendendo a vontade dEle, à luz também da realidade. Afinal de contas, nós interagimos com esta realidade, ela nos atravessa, e o conhecimento de Deus em nós nos fará filtrar, assimilar o que é bom e que glorifica o Senhor, mas também rejeitar aquilo que nos seduz e que nos afasta de Deus. Então, por isso, essa primeira parte foi bem recheada dessas questões conceituais. Vamos chamar, então, uns cabra arretado para dar continuidade à nossa exposição, né? Pedindo licença a quem não é nordestino, aqui no nosso meio, mas vamos chamar uns cabra nordestino, que é o Daniel, o Sadraque, o Mesaque e o Abidinego, para esse nosso encontro. Vamos olhar a postura desses camaradas que andam com o facão e a peixeira do lado e que não arreda o pé, mesmo que o sangue dê na canela. Muito bem. Vamos pegar como exemplo prático, vamos olhar para a postura desses homens. Veja, tudo que está nas Escrituras está para o conhecimento de Deus e a nossa relação com Deus. Então, sim, podemos pegar exemplos de homens e mulheres piedosos, que assim como nós, enfrentaram. Assim como nós, lidaram com as questões do mundo e, observando esses exemplos, podemos, de fato, imitá-los naquilo que glorifica o Senhor. Então, o texto é o texto de Daniel. Primeiro vamos para Daniel 1:8. Aí está no... Pode passar um slide, por favor? Está no 3:17, 3:17 a 18. Muito bem. O texto nos diz que Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Qual é o contexto? Povo de Deus, servos do Senhor, não estavam vivendo, um pouquinho antes, né? Não estavam vivendo da forma que agradava a Deus. Não estavam amando a Deus no mundo. Tinham se distanciado da lei, dos ensinos, da palavra. Tinham deixado de lado a vontade do Deus soberano para colocar em prática as suas próprias vontades, seus desejos, seus anseios, seus planejamentos divorciados daquilo que Deus havia revelado para o seu povo. Isso não ia ficar de graça, porque Deus, Ele cuida do seu povo, manifestando graça, bondade e misericórdia, mas também trazendo o chicote, juízos, mas também intervindo, trazendo a vara, e às vezes até ameaçando antes de trazer a vara, o chicote, para ver se desperta no seu povo um certo temor
e faça com que estes voltem para Deus em arrependimento, em contrição, e passem então agora a viver como Ele quer. Deus trouxe tudo isso. Deus manifestou sua bondade. Em alguns casos, Deus prosperou a nação. E ficou no tardio, em irar-se contra eles. Adiantou? Não. Não, o coração duro, o coração valorizando o ego, o ser, o eu, a minha vontade, é do meu jeito. E aí nos deparamos, por exemplo, com um contexto em que o profeta Abacuque se levanta diante da postura pecaminosa do povo de Deus e ele indaga: até quando? Até quando? Até quando o Senhor vai deixar que as coisas fiquem do jeito que estão? Ele indaga ao Senhor. Ele manifesta uma postura contrária à prática do povo em pecado, se escandaliza com aquilo e volta-se para Deus em oração. E até quando, até quando? E o Senhor diz: sossegue, se aquiete, se acalme, espera um pouquinho. Eu vou trazer os caldeus, eu vou trazer um povo para intervir nesta situação, nesta realidade. Eu vou trazer um povo para disciplinar o meu povo. Neste momento, Abacuque, ele ficou chocado. Não, Senhor, nem tanto. Nem 8, nem 80, é demais. Na perspectiva de Abacuque, não era sábio, não era uma expressão de amor e nem de coerência da parte de um Deus que é justo, que é santo e que é bom e que ama o seu povo, usar como instrumento de castigo, de juízo, um povo terrível, cruel, mau. A lógica de Abacuque foi abalada. E o diálogo continua, e Deus vai trabalhando com Abacuque nesse diálogo. O resultado deste diálogo é que Abacuque faz então aquela belíssima declaração que nós cantamos: ainda que a figueira, produto da oliveira, acabe os gados no campo, as ovelhas, venha tudo isso, e o que é que ele declara? Que todavia ele vai se alegrar no Senhor. No Senhor. Mas no primeiro momento, a postura dele é de ir de encontro. A postura dele é de não aceitar. E essa é uma postura natural de todos nós. E muitas vezes achamos inconscientemente, aí é uma postura que é inconsciente, que a sabedoria de Deus não é a melhor. Porque às vezes a gente: como o Senhor vai fazer isso? Como agir dessa forma? Não tinha outra forma, não. Parece que às vezes a gente duvida da sabedoria de Deus. Mas a sabedoria de Deus se manifestou. Deus levantou este povo. O povo dele foi levado cativo. E para esse contexto de cativeiro, o texto de Daniel começa com esse destaque desses 4 sertanejos nordestinos, cabra valente, de facão e peixeira na cintura. E por que digo isso? Porque eles são confrontados. Eles recebem uma ordem. Eles são separados como homens sábios, jovens sábios, inteligentes, e que vão servir o rei, que vão ter ali a sua capacidade usufruída pelo Império Babilônico. Mas tinha um detalhe: eles tinham que comer do banquete do rei. Eles tinham que mergulhar na filosofia cultural, social e todas as implicações que advinham disso, para que eles pudessem serem prestadores de serviço do rei com excelência. Na cabeça desses servos de Deus, desses camaradas, isso implicaria em uma negação do seu Deus, em virar as costas para o seu Deus, em renunciar àquilo que era de mais sagrado e virtuoso para eles, que era manifestar o amor que eles tinham por Deus, independente do contexto em que eles estivessem inseridos. Então, Daniel 1:8 é nesse contexto. Daniel propôs ao seu coração não se contaminar, não se deixar levar. Ele assumiu a responsabilidade de pagar o preço por ser de Deus, por servir a Deus. Ele não esperou que Deus fizesse alguma obra miraculosa para só depois se comprometer ou dar um passo.
ele, diante das circunstâncias, já se posicionou, porque ele já conhecia o seu Deus. Ele sabia quem Deus era, o Deus dos seus pais, o caráter santo de Deus, a lei do Senhor, o amor de Deus para com o seu povo santo e eleito, e ele demonstrou esse amor na prática, no momento histórico, quando se coloca na posição e na decisão do seu coração de não se contaminar com absolutamente nada que pudesse ferir o amado da sua alma. É um cabra corajoso. Isso mostra um coração íntegro, mas mostra também um coração firme. Aqui não tem a ver com legalismo, aqui não tem a ver com moralismo, aqui não tem a ver com a ideia de querer ser santo, ser perfeito, aqui não tem a ver com essa coisa que é mais uma exaltação do ego. Eu faço isso porque eu quero que as pessoas me vejam dessa forma, eu me porto desta maneira porque eu quero ser visto de forma diferente e nessa perspectiva religiosa. Não. A postura firme de Daniel e dos demais estava diretamente relacionada ao entendimento que eles tinham a respeito de quem era Deus na vida deles. Independente do que os outros iam pensar, falar ou fazer. A postura de firmeza dizia respeito tão somente a alguém que está comprometido em dar satisfação ao Deus que o criou, ao Deus que o amou, ao Deus que o salvou. Que às vezes cantamos de forma, nas poesias, né, das músicas evangélicas, tem uma música antiga que dizia assim: não importa o que vão pensar, eu quero é Deus, nesse sentido de não se importar com essas questões periféricas que de alguma forma possam lançar sobre a nossa imagem, sobre o nosso ser, alguma conotação negativa, etc. Mas sempre agir e viver a partir desta relação bem definida, bem clara de quem Deus é na sua vida. Quando você tem essa definição de quem é Deus na sua vida, você não faz as coisas por causa dos outros, para os outros em si. Você faz por Deus e para Deus. Se você vir aqui nas reuniões de UPH e tiver 2, 3, você não vai desanimar. Você vai até se entristecer, sentir o baque como liderança, a liderança vai, normal. Mas você não vai chutar, você não vai largar, você não vai virar as costas se. O que motiva a sua liderança, o que motiva você estar impulsionando os homens, o que motiva você fazer essas coisas é o Senhor. Você não vai cantar, exercer algum ministério na igreja, seja qual for a área de atuação na igreja, na dependência do olhar do outro, de uma validação externa do outro. Nunca você vai fazer isso, porque você tem bem definido na sua consciência que o só cogitar ou pensar fazer desta forma afronta essa relação de amor e graça que você tem com Deus. Logo ela vai lhe constranger, logo ela vai colocar um freio em você. A fé implica em ação, reflexão profunda, em assumir também as consequências. É isso que ele faz. Ele se coloca na posição firme, na posição de não ceder. Ele se coloca numa posição até de perder a sua vida física, mas que o propósito dela seja cumprido. Veja, isso demonstra um caráter santo, uma maturidade santa e uma relação madura e de muita profundidade em comunhão com Deus. Eu me lembrei aqui, dando história da igreja e dando aula, quando a gente fala dos gigantes na era da igreja. Teve uma fase na era do cristianismo, a fase dos mártires, a gente chama a era dos mártires. Um historiador chamado Justo Gonzalez, ele divide toda
todo o movimento histórico da igreja em fases, tem a Era dos Mártires. Nesse contexto, a Era dos Mártires, e já entrando nos gigantes da fé também, teve um bispo em uma província romana, que esse bispo, ele era muito ardoroso, ele era muito fervoroso em viver a fé, em pregar a fé. Ele não temia o que o homem podia fazer com ele, ele não temia o império, ele não temia aos delegados imperiais, e já tinham tentado com chantagens, com pressões, já tinham feito todo tipo de politicagem sorrateira para fazer com que ele parasse de proclamar o nome de Cristo, de anunciar Jesus Cristo, de defender aquela fé diante da religião do império e contra as normas do império. Aí resolveram então enviar um delegado e dar um ultimato a ele. E o delegado imperial chega e diz: se você não parar de uma vez por todas, nós vamos lançar você, confiscar os seus bens, tomar o que você tem, lançar você numa prisão e depois tirar a sua vida, matá-lo, por conta da sua postura, da sua fé e do que você tem feito. E o ancião então diz: olha, o que eu tenho são esses trapos e um bocado de livros aí antigos. Já me ajudaram muito, mas muito dele já está aqui na minha cabeça. Se você me lançar distante, num lugar distante, me exilar, ainda lá o Senhor estará comigo. E aí ele faz uma referência ao Salmo 139. E se você tirar a minha vida, se você pôr um fim à minha existência, aí, meu velho, você vai me promover ao maior encontro, ao encontro que eu tanto desejo, que eu tanto anseio, que é o encontro com o meu Redentor. O que resta? Que tipo de punição para alguém que tem este tipo de mentalidade, de compreensão da fé, e de estar totalmente vazio de si, cheio de Deus? Não há nada. Não há nada que o homem possa fazer que possa levar este ao desespero, à angústia e à aflição. Assim se portou Daniel, com essa firmeza, e ele se colocou nesta posição. O que é que Deus faz? Olha como Deus é maravilhoso. Você olha o texto, depois vocês podem ler na sequência, o copeiro tem medo do que poderia acontecer com ele, porque ele recebeu uma ordem direta para alimentar bem. E aí Daniel diz: olha, vamos fazer o seguinte, dá uns dias aí, um tempinho, nos alimente dessa forma, depois você avalia o nosso semblante, o nosso físico com os demais, para ver quem está nutrido, quem está bem alimentado, quem está. E assim foi feito. Mas a questão é que entra o elemento do milagre de Deus, entra o elemento da intervenção divina, entra o elemento da resposta do Senhor, fazendo com que, de fato, as coisas acontecessem daquela forma. Entra o elemento da santa providência de Deus. Entra o elemento que é resposta quando nós confiamos em Deus. Veja, Daniel não condicionou: eu vou fazer isso porque eu sei que Deus vai me livrar. Ele não condicionou. Ele fez pela convicção dele de fé e de agradar a Deus. Mas Deus, na sua misericórdia, na sua graça, na sua bondade, interviu na situação, protegeu, preservou e potencializou a vida de Daniel e dos seus amigos diante daquela realidade. Às vezes nós nos pegamos em algumas situações difíceis e a gente diz assim: mas pastor, mas irmão, se eu não fizesse desta forma, então eu não teria isso. Se eu não agisse desse jeito, eu seria demitido. Se eu, ou seja, colocando esses jeitos, esses caminhos, essas trilhas fora da trilha do caminho que Deus quer para nós. E veja, quando temos um resultado na perspectiva humana positivo, achamos que foi sabedoria, inteligência, esperteza que me levou
a não perder algo, a não sofrer algo, a não ser punido, a não ser deixado de lado. Na verdade, a partir das Escrituras, essa perspectiva, ela é pecaminosa. Vocês conseguem enxergar isso? Uma prosperidade, um benefício, que ele é oriundo de um desvio daquilo que Deus quer das nossas vidas, ele não está sendo bênção para você. Você recebe isso, não, mas isso aqui é uma bênção. Deus não dá todas as coisas? Sim, mas tem coisas que Deus nos concede para nos mostrar e nos envergonhar, mostrar, não é para o nosso bem, não. No sentido de abençoar. É no sentido de nos constranger. Porque fomos covardes quando deveríamos proclamar o nome dele. Quando deveríamos ser firmes. Como deveríamos negar o nosso eu, nossa vontade e dizer, vem Cristo, eu não sei o que vai acontecer. Eu realmente não sei, tenho até medo, e a gente pode dizer isso, eu tenho até medo das consequências disso, mas eu sei que o Senhor está no controle, eu sei que o Senhor governa, eu sei que o Senhor está na minha vida, eu sei que independente do que eu venha perder na perspectiva material, humana, ou até mesmo ferir a minha vida física, eu sei que eu estou ganhando, porque aquele que perde por amar a Cristo, ganha, aquele que perde por amar ao Senhor, ganha, cresce e fortalece. E Daniel tem essa perspectiva. Vai então para o contexto dos amigos dele. Voltando, acho que é o texto anterior. O slide anterior, acho que é ele. É o... Isso. Não, pode deixar aqui, depois a gente volta. Continua com o decreto, já em outro governo, já com outro governo, um outro soberano, vem um decreto para ninguém orar, senão a este homem Deus, senão a esta figura que achava que tinha um poder, que achava que tinha autoridade. O decreto é aprovado e tudo mais. O que é que acontece? Daniel se acovarda? Daniel recua? Daniel faz jeitinhos? Daniel, não. A primeira coisa que ele faz é orar. Ele vai para o seu lugar de refúgio, volta-se para Jerusalém e ali ele ora. E ali ele fala com seu Deus. E aí ele coloca aquelas situações diante do Senhor. Resultou em quê? Tentativa de morte, né? Lançam ele na cova dos leões. Conhecemos a história. Qual é o resultado? Ele faz cafuné nos leões. Ele usa os leões como travesseiro. Ele está ali naquele contexto e não sofre absolutamente nada. Por quê? Porque Deus interviu. Porque Deus cuidou. Porque Deus protegeu. Pergunta é, Deus fará isso sempre? Não. Na sua soberania, Ele é livre para agir como Ele quer, quando Ele quer, da maneira, mas sempre para o louvor da glória dEle, e o resultado sempre será o melhor para os seus. E o melhor não implica necessariamente em estar com a vida física aqui, mas o melhor significa também ser promovido à glória eterna. O melhor significa, por exemplo, cumprir o desejo do apóstolo Paulo. Paulo diz para a igreja dos Filipenses, é muito bom estar com vocês, irmãos. Nós cantamos, nós louvamos, nós adoramos, nós temos comunhão, nós compartilhamos nossas lutas, é bom pregar, é bom discipular, fazer as coisas de Deus aqui, experimentar a vida aqui, mas olhe, melhor do que tudo isso é estar já com Deus, é estar na presença de Deus, é estar agora na posição de igreja triunfante, e não mais da igreja militante, da igreja dos mortais, da igreja que sofre, da igreja que é machucada. É bom estar na presença de Deus. Isso significa que a morte para os cristãos, a morte para os crentes, não é fim, não é desespero, mas é a consumação ou a promoção para a entrada na presença do Rei. Você acredita nisso? Você crê nisso? Você acredita nisso mesmo? Que a morte do crente é melhor do que estar aqui? Opa!
Opa! Veja, a gente sabe que é melhor, mas na nossa cabeça a gente diz, mas Deus ainda me quer? Ou diz, Senhor, me mantém um pouco mais aqui. Não é a hora ainda não, Senhor. Não chegou a hora, eu sou tão novo, não é? Mas à medida que nós amamos Deus neste mundo, essa relação de amor a Deus neste mundo nos leva a uma comunhão tão profunda com Ele, que nós somos modelados por Ele a um desapego. Eu me lembrei de Russell Shedd. Já ouviram falar em Russell Shedd? Ele teve câncer. Os pastores iam visitá-lo para confortá-lo, consolá-lo, animá-lo, encorajá-lo, fazer as orações, e até mesmo, talvez, Senhor, cura este homem, Senhor, liberta esse homem desta doença, e etc, etc. Eles retornavam chocados, não chocados no sentido pejorativo, mas chocados em ter uma experiência com uma pessoa que aqui e agora, fisicamente, estava tão desprendido desta realidade, sabe, desta realidade, que eles voltavam consolados e confortados por saber que este homem estava partindo, que este homem estava sendo convocado. E aí perguntaram a ele na situação, ele disse assim, esta foi uma das coisas mais belas, esse foi um dos presentes mais belos que Deus já me deu, o câncer. Porque ele disse que nessa relação, Deus deu a ele a oportunidade de ser desmamado deste mundo, para se encontrar-se com o seu Senhor. Olha que maturidade, né? Eu nem de longe. Só em pensar nisso o coração já acelera. Mas é o que a fé cristã, é o que a palavra de Deus de fato nos ensina. O que fazer com homens deste tipo? O que fazer com homens que têm esta mentalidade? Que mal, que dano poderá sofrer estes que estão tão cheios de Deus, que considera esta existência, esta vida como nada de nada, como disse o apóstolo Paulo. O que fazer? E aí nós sofremos muito nesta vida, porque nós estamos muito apegados a ela. À medida que nós nos aproximamos de Deus, nos aprofundamos com Ele nessa relação, o nosso sofrimento ele vai diminuindo, enfraquecido, e a glória de Deus vai se manifestando em nós, porque a gente não teme nada, a não ser aquele que está nos céus e que habita em nós. Nessa pegada, Daniel vai para a cova dos leões. Nesta mesma pegada, Sadraque, Mesaque e Abidnego são jogados na fornalha. Mas o que é que eles declaram quando eles estão prestes a serem lançados na fornalha? Prestes a morrerem, prestes a serem queimados, assados, prestes a experienciar uma morte dolorosa, terrível. Qual foi a postura destes homens? Daniel 3, 17 a 18. Que declaração fantástica é essa? Se o nosso Deus... Daniel 3, né? 17 a 18, é isso? Isso, vamos lá. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Não é nordestinos, cabra? Desculpe aí os demais, certo? De fora. Mas vocês estão agora, né? Vocês estão conosco. Só essa brincadeira. Os cabra retado, meu amigo. Sabe, a expressão, os cabra da peste. Veja, peste aqui, no nosso linguajar. Uns cabra com sangue no olho, que não arredavam o pé para ninguém, que não abria nem para um trem, nem para um caminhão, muito menos para um trem. Uns cabra com a convicção de fé desta. Olha para aquelas autoridades,
sabendo que a morte é iminente, é agora. Olha, seu cabra, seu rei, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, porque nós não estamos brincando de religião, nós não estamos brincando de ser crentes, nós não estamos brincando de manifestar uma espiritualidade, uma metafísica. Eu sou crente porque eu acho que tem algo além. Eu sou crente porque eu acho que de fato deve ter uma força que rege e governa este universo, mas não sabe quem é. É uma força impessoal. Eu sou crente porque há uma racionalidade na criação. A criação demonstra uma lógica, demonstra uma perfeição, demonstra sabedoria. Eu sou crente porque existem as vias racionais da existência de Deus. Então isso é muito claro para mim. Eu sou crente porque é bom crer em alguma coisa. É bom pensar que há algo além da morte. É bom. Esses cabras não pensavam assim, não. Eles sabiam em quem eles criam. Eles tinham convicção quem era o Deus deles. Não era um Deus impessoal, era um Deus pessoal. Poderoso, soberano, sábio, que fecha uma porta e ninguém abre, mas que abre uma porta e ninguém fecha, que abre caminhos onde não tem, e que faz o povo dele passar pelos lugares mais tenebrosos e não sentir absolutamente nada quando ele quer, para a glória dele. Eles tinham essa convicção. Esse é o Deus revelado nas Escrituras. Esse não é um Deus servo nosso, é um Deus que é Senhor e que exerce o senhorio sobre nossa mente e nosso coração. E estes homens verdadeiramente dão um testemunho do quão profundo, poderoso Deus pode fazer nas nossas vidas, quando tão somente nós confiamos nele e entregamos ela a ele. Ele não está dizendo que é covardia a gente chorar em alguma situação. Mas mesmo que você chore, diga: Senhor, eu nem sei por onde, mas está aqui, mas eu sei que o Senhor é. Eu sei o que o Senhor pode fazer. Eu não sei nem como que eu vou resolver aquela situação, Senhor, mas... E estou até com receio. Mas se for da tua vontade, o Senhor vai me dar paz. Se for da tua vontade, o Senhor vai abrir a porta. Se não for também, Senhor... Se não é esse concurso, se não é essa área de atuação, se não é esse cargo, se não é esta vida como eu estou planejando, como eu estou arquitetando, que o Senhor quer para mim, está tudo bem. Eu sei que o Senhor vai aquietar meu coração, eu sei que o Senhor vai me dar paz. Se não é estas coisas, Senhor, mas manifeste de forma clara na minha vida o que Tu queres para mim. E aí a postura é, a gente se submete. A gente submete. É isso que significa a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita, é Ele em nós. Que declaração bonita é essa? E ela me constrange, porque eu paro para olhar minha vida, eu paro para refletir sobre meus pensamentos, meus comportamentos, minha vida pastoral, familiar, estudante. E eu disse: Senhor, tenha misericórdia, me ajude, tenha piedade, tenha piedade. Sabe, a gente precisa fazer esse tipo de reflexão constante, todos os dias, porque nós temos uma tendência enorme a alimentar o nosso ego. Veja, eu estou tocando nessa tecla, porque esse é o confronto cósmico, físico e metafísico, que envolve no todo, é o nosso eu o tempo todo. Se nós não refletirmos continuamente como estamos diante de Deus, se a nossa vida está agradando a Deus ou não, não precisa do diabo vir colocar na sua frente um manjar, não, nem precisa disso não. Esse manjar aqui, essa forma, essa didática, essa pedagogia do maligno tentar estes homens desta forma, é porque esses cabras aqui eram tão seguros diante de Deus, que as coisinhas suaves nem chegavam perto. Se estas aqui, que diz respeito à vida deles, eles se portam com esta coragem, com esta confiança, e encaram desta forma, imagina as coisas pequenas.
nós estamos tão aquém, muitas vezes, desse tipo de comportamento, que as coisas mais simples, às vezes, o irmão, não vou no PH não. Vou no PH não, sabe? Fala do nome de um, do outro, não fala do meu. Não vou no PH não. Não vou mais no culto não. Eu me sinto desprestigiado, desvalorizado. Atuo tanto nas coisas, ninguém nem menciona meu nome, nem uma palavra de agradecimento. Nada. Sabe? Fiz tanto por essa igreja, fiz tanto por esse grupo, Queridos, olha o danado do ego aí. Né? Olha o danado do eu. Sua vida está correndo risco de morte? Não. Pastor, passei na porta da igreja, o pastor não pegou na minha mão. O pastor não gosta de mim. Pega na mão de todo mundo, fala com todo mundo. Já passei, as 2 vezes, já estou prestando atenção. A terceira, o pastor estava ali tão intertido, o presbítero estava tão intertido com outras coisas, não tinha nada intencional. Aí 1 semana, 2 semanas. Ou até mesmo pregou. Amados, amai-vos uns aos outros, porque Deus quer que a nossa relação seja construída em amor. Aí uma família da igreja fica 15, 20, 30 dias sem vir na igreja. Aí você visita como pastor. Ah, pastor, sabe por que eu não estou na igreja? Porque o senhor disse no púlpito que a gente não ama. Pode uma coisa dessa, o senhor dizer no púlpito que a gente não ama? Quando foi que isso aconteceu? Naquele sermão que o senhor disse que a gente precisa amar mais. Que precisa amar, então é porque a gente não ama. O senhor está desvalorizando a gente. Olha que tipo de lógica. Isso foi real, viu? Eu cheguei num campo missionário. Tinha 12 membros na igreja, no campo missionário. Preguei sobre Coríntios 13. Metade da igreja sumiu 1 mês, quase 1 mês. Quando eu fui atrás, fui acusado de pregar que eles não amavam. Então, na hora que eles me falaram, né? Vem aquela coisa, principalmente jovens recém-saídos do seminário, né? Vem aquela coisa assim, né? Mas aí o Senhor Jesus disse, delete tudo que você pensou agora. Então, somente acolha, entenda, abrace e os ame. Acabou. Veja, aqui nós estamos se tratando de questões perigosas. Veja que esses homens mantêm uma postura de fidelidade em meio à cultura pagã. Sabedoria e discernimento e coragem para permanecer fiel. Deus exige isso de nós. Se você estuda a lei de Deus no catecismo, observe que toda a construção do nosso catecismo é: qual é o nosso dever? O que é que Deus exige de nós? O que nós temos que fazer? Sempre assim. O que é que isso significa? O que é que Deus exige nessa situação? Qual é o dever que Deus quer? Qual é o comportamento que Deus exige de todos nós? Quem aqui estuda o Catecismo Maior de Westminster vai ver que ele é todo estruturado desta forma, com textos bíblicos, mostrando que nessa relação com Deus, a ação, atitude, comportamento conforme esta vontade de Deus deve se manifestar o tempo todo na nossa relação de amor para com Ele. Então, fidelidade em meio à cultura pagã. A nossa cultura é cristã ou pagã? Vamos dizer que historicamente é uma cultura cristã. Bota aspas. O que predomina na nossa cultura? São os valores revelados nas Escrituras? Ou os valores misturados, paganizados, distorcidos, desvirtuados na nossa cultura? Como nós nos comportamos nesta cultura? Estamos tendo atitudes contra a cultura pecaminosa, ou estamos validando esta cultura pecaminosa? Agimos de forma aleatória, impulsiva, ou como crentes refletimos, pensamos, analisamos, amamos, e neste amar, agimos com sabedoria e com discernimento. Eu inventei de fazer psicologia, acho que eu já disse isso aqui. Curso de psicologia e ciências sociais é um curso para crente, é uma prova de fogo, sabe? É dificílimo nessa relação, hein? Emerson que tomou água, outro doido, né? Meteu a cara agora. E aí eu tive a maioria das minhas professoras e professores, sutilmente, alguns até escancaradamente, doutrina mesmo.
Então, todas as vezes que eu pedi a palavra, eu já dizia, eu sou Marcelino, eu sou pastor. Eu já dizia logo, eu sou pastor. Pronto, os colegas, eu fico no fundão, porque eu gosto do fundão, não é por ser bagunceiro, não, é porque eu me sinto mais confortável, né? Aí os jovens, tem um herege aqui, tem um intruso aqui, tem um alienígena aqui. Mas a dificuldade é quando estabelece o critério de verdade para as ciências. Aí eu tive que, em alguns momentos, ficar calado com a conceituação do critério de verdade que exclui Deus, que exclui essa epistemologia que vem de Deus. Isso é coisa de alienado. Não vale para pensar filosofia e nem psicologia. No decorrer das aulas, vinha lá uma tese, uma técnica terapêutica, e essa técnica terapêutica, por exemplo, estava fundamentada na capacidade de resiliência, na capacidade, por exemplo, de prestar atenção no aqui e no agora como uma ferramenta de potência para enfrentar as dores, os dilemas e as angústias da vida. E aí eu me dava um pano, né? Aí eu fazia. Aí citavam, porque o filósofo, porque o pensador. Aí eu, inclusive, professora, teve um filósofo do século tal que disse isto. Aí eu citava o texto bíblico, os crentes da sala já ficavam vibrando. Eu não dizia o nome do santo. E aí a professora, que coisa fantástica, que conceito fantástico. Ela disse, foi Paulo de Tarso, foi Jesus de Nazaré. Então eu sempre intervia nas aulas, sem gerar aquela briga, mas mostrando que há sabedoria, que há técnica, que quando a TCC fala pensamento gera sentimentos e emoções, isso gera comportamento, que Paulo já falava disso também. Que quando a técnica do mindfulness, que é a atenção plena, que é uma das mais divulgadas aí com meditação, e levar o cérebro a pensar no aqui e agora, e contemplar o aqui e agora, e fugir da postura ansiosa, Jesus já dizia, olha essas árvores, olha as aves do céu, olha a criação, contempla esta beleza, contempla esta sabedoria. Se Deus cuida delas, não cuidará também de vós? Não andeis ansiosos com o que vocês vão comer, beber ou vestir. O vosso Pai sabe que você precisa de todas estas coisas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, deixe o mal para amanhã. O mal, já basta o mal de hoje. Então não traga o mal de amanhã para hoje, porque o de hoje já é difícil. Trazendo o de amanhã, então viva no aqui e agora. Poxa, velho. Aí eu tenho que concordar com Agostinho. Quando os pensadores acertam no conceito, é porque plagiam Deus. Plagiam Deus. A gente tem que ter sabedoria e discernimento em se relacionar com a cultura. Coragem para ser fiel. Deus, de fato, nos chama para ser fiel. E nesses ambientes nós somos confrontados. A coragem primeiro passa por entendermos que nós temos que ter coragem de lutar contra os nossos impulsos pecaminosos. É a mortificação. É a luta contra esse impulso, essa carne nossa. Precisa de coragem sim para isso. Coragem para enfrentar as forças externas. Vocês sabem, o pastor Ronilson já falou aqui algumas vezes, teve durante quase 20 anos, muito intenso na obra. Missões, seminário, presbitério, sínodo, Supremo Concílio, para lá, para cá, igreja local, família, estudo, aula em seminário. E eu, pessoal, como é que você consegue? Eu, não, estou de boa. Um dia, pregando sobre confiança em Deus, na igreja, lá no José Maria, preguei, foi muito bom. Eu saí entendendo que Deus tinha me usado e dormi. Na segunda-feira de manhã, quando eu acordei, que eu abri os olhos, parecia que eu tinha tomado um tiro de bazuca, sem saber de onde. Sabe aquele frio na barriga de medo? Medo mesmo, como se tivesse alguém com arma para você, alguém tentando. Um medo terrível. Assustado, assombrado. E mais assombrado ainda, porque eu nunca fui um jovem, um homem de ter medo das coisas.
Eu fui criado bicho solto aqui em Juazeiro de Petrolina, desde os 8 anos de idade, que eu pegava os ônibus, rodava, pulava da ponta, atravessava o rio, andava na malocagem. O presbítero Cláudio dizia, isso aí era um trombadinha daquela época, né? Eu não tinha medo destas coisas. Não tinha medo. E de repente eu me vejo numa situação que eu estou tremendo de medo e nem sei porquê. Aí fiquei mais assombrado ainda. E eu disse, eu estou ficando doido, estou ficando louco. O que está acontecendo? Na segunda-feira, cedo. Então, eu tive uma crise de ansiedade generalizada. Pesada. A ponto de eu ter medo de sair de casa. Medo mesmo de ficar só. Terrível. Você não sabe como isso acontece, como isso lidar. E aí eu disse, vou orar mais. E orava, lia as escrituras. Eu não conseguia cantar. Eu tentava cantar um louvor, não fazia, não chegava, não tocava, era como se tivesse uma barreira bloqueando, porque quando eu canto um louvor, eu sinto aquilo, me toca, aquela palavra chega no meu coração e me emociona, é uma verdade que eu creio, que eu amo, não chegava, e eu ficava, meu Deus, e puxava um outro louvor, e puxava, e aí disse, eu vou cantar uma de Shirley Carvalho, da época do Pentecostal, para ver se muda esse negócio, que nem nada. E aí um dia fui buscar ajuda, fiz tudo que tinha que fazer, mas aí lendo o texto bíblico, o Senhor me confrontou assim, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Rapaz, esse texto ficou martelando. Se te mostrares fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. Mas por que a força é pequena? É porque eu sou forte? É porque eu tenho que ser forte em mim? Não, a ideia de que se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena, é porque tu não estás confiando em Deus como deves confiar. Tu não está entregando a tua vida a Deus como tem que entregar. Tu não está submetendo o teu ser a Ele como tem que ser. E aí eu pedia perdão, pedia graça, usava a graça comum do conhecimento, ia para o chão, ia para a oração, ia para o louvor, ia para a palavra e dizia, pois faça porque eu não sei, faça. Venha Senhor, mexe aqui, muda. Mas ao mesmo tempo que eu tinha uma ansiedade de sair daquela situação, o Senhor começou a mostrar o seguinte, não queira sair disso rápido não. Não saia disso rápido não, porque você precisa passar por isso, para que o seu processo comigo, de crescimento, de maturação e de cuidado com outras pessoas, seja melhor, seja mais humano, seja mais sensível, seja mais amoroso. Era eu na dor e presbítero me ligando de Salgueiro, de outras cidades do presbitério, pipocando crise de ansiedade. E está eu no telefone, com angústia, com medo, e aqui com o irmão, ajudando em crise e cuidando. E quando eu falei na igreja abertamente, pronto, aí pipocou um monte na minha igreja, porque o povo fica sofrendo calado. E aí, então, Deus me deu uma maior sensibilidade para isso, para entender melhor. E eu saí dessa questão mais rápido, não foi por mim, foi porque eu procurei, além de confiar em Deus, estudar o meu inimigo, conhecer com que eu estava lidando. Isso me ajudou bastante nesse processo e eu saí rápido. Mas Deus me fez passar por isso para lapidar a minha vida também pastoral e relacional com as minhas ovelhas. Hoje eu sou bem diferente na minha cabeça do que eu era antes desta crise. Em um nível muito diferente e muito profundo. Sabedoria e discernimento, coragem para permanecer fiel a Deus, independente de qual seja as circunstâncias. Amar a Deus no mundo, pode avançar aí. Amar a Deus no mundo, volta aí. Amar a Deus no mundo, vai ter algum intervalozinho? Antes de acabar essa palestra? Ou ela vai direto e depois para? Oi? Ela vai parar 4 horas, né? Ou vai ter algum lanche antes? Então, vai até 3h30, tá bom? A gente dá um intervalo 10? Beleza, vamos lá. Então, amar a Deus no mundo pressupõe estar
em relação direta e objetiva com essas questões. Educação, com a questão da educação, com a questão do trabalho, com a questão da política, com a arte e cultura e com a missão. Em relação à educação, integrar a fé ao aprendizado. A gente parte da cosmovisão de que toda sabedoria e todo conhecimento vem de Deus. Vem de Deus. A gente não pode, como crente, recuar, ficar tímidos, achar que essa sabedoria que há no mundo, essa sabedoria que há na academia, por exemplo, nas universidades, ela é uma sabedoria que ela é antagônica à ideia de ter fé. A ideia de ter fé. Achar que a educação só se dá em termos sociais a partir desses pressupostos da filosofia secular, desse iluminismo, desta ideia que tira Deus do centro e que coloca o homem no centro. Nós não devemos nada para a academia. Pelo contrário, quem deve é os intelectuais acadêmicos que são ateus, a nós cristãos. Quem trabalha a escola, quem trabalha a educação, quem democratiza a educação, foi protestantes e católicos também, certo? Quem trabalha as ciências, eram cristãos, teoria do Big Bang, era um padre, alguém que cria em Deus, que acreditava em Deus. Quem formulou questões profundas sobre a filosofia foram cristãos, foram pessoas que acreditavam em Deus. Cita aí filósofos que escreveram famosíssimos, para ver se eles não têm na gênese dele o pressuposto da fé na divindade. Ou você acredita que Platão não acreditava na divindade? Que Sócrates não acreditava na divindade? Que Aristóteles não acreditava na divindade? Que na história do pensamento helenístico não tinha crenças na divindade entre os pensadores da época? Que na história medieval, quando homens formulavam conceitos a partir da existência de Deus, quando Tomás de Aquino formula magistralmente suas teses racionais sobre a existência de Deus, que embora do ponto de vista da fé não seja questionada por alguém, mas ela está relacionada à existência de Deus em várias medidas, em várias proporções. Se você vai, por exemplo, a famosa penso logo existe, este cara, na tese filosófica dele, o Descartes, para quem? Deus, a existência de Deus. Se você vai para a própria crítica da razão pura do Kant, em Kant, ele pressupõe a existência de Deus. Ele vai dizer que eu não tenho como comprovar, por meio de uma racionalidade estrita, a existência de Deus. Mas ele não nega a existência de Deus. Ele não nega que há um algo além. Ele não nega que há um algo a mais. Você passeia nessa história filosófica e você vê esses homens pensadores atribuindo a existência a algo além do físico, a esta metafísica, a este conhecimento muito além. A gente não deve nada. Então nós não podemos nos acovardar. A gente não podemos deixar de ocupar os espaços, sabe? Se você é médico, seja um médico com excelência para a glória de Deus. Se você é um advogado que estuda filosofia dos contratos sociais e etc., do direito positivo, do direito não é? Isso. Se você estuda todas essas questões, estude, seja bom e aplique corretamente. E ore para que Deus seja glorificado nas suas reflexões. Se você é um professor, faça isso com excelência, seja qual for a sua área, seja onde você for atuar. A educação, a postura, ela tem que estar integrada à fé e ao aprendizado, porque todo conhecimento, toda dádiva, todo dom perfeito, toda sabedoria, toda a ciência tem a causa naquele que é o não causado e que é o amado da nossa alma. Portanto, ser crente não é ser alienado. Ser cristão não é ser alienado. E amar a Deus no mundo é erguer essa bandeira, sim. E é ocupar esses espaços, sim. Exercendo estas vocações para a glória de Deus. Trabalhe servindo com ética e excelência. Sabe, você se depara com textos de Colossenses, cartas do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a relação do patrão, a relação do funcionário, do empregado, essas relações sociais trabalhistas, sabe? E às vezes no cotidiano você vê assim, um crente dizer,
eu não vou mais, eu todo dia invento uma desculpa para não ir trabalhar, porque o meu patrão é ruim, porque a empresa não sei o quê, porque isso. Esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, é um comportamento que alegra a serpente, alegra o maligno, alegra Satanás, e deixa claro que neste quesito você não está amando o Senhor no mundo, porque o Senhor diz que eu devo servir o patrão, que eu devo, onde quer que eu estiver, onde quer que eu for, dar o meu melhor, como ao Senhor. Então tudo que você faz, você tem que fazer com excelência, dando o seu máximo, porque você está ali com a motivação de agradar a Deus, está ali com a motivação de agradar, e neste agradar, você está reconhecendo que o que você é, que o que você faz, que o que você tem, que a sua sabedoria, que a sua inteligência, que as suas capacidades e vocações, é obra de Deus na sua vida, é obra da graça dele na sua vida, e aqui não existe trabalho, não existe mais, menos, aqui, nessa vocação, é o mesmo critério do dízimo. Deixa eu trazer para explicar. Se o seu dízimo é 1 milhão, ele não é maior, mais valioso do que o dízimo do irmão, que é R$1, que é 10 centavos. Entende? Você pode até dizer, bom, em termos de fazer a diferença prática no campo material, o meu faz mais diferença. Ok, tudo bem. Mas em ato de adoração, que é o primeiro propósito, tem o mesmo valor. É o mesmo ato de adoração. Agrada o coração do Senhor. Do mesmo jeito. Então não importa o emprego que você tem, não importa a sua relação trabalhista, você tem que viver a ética do reino. E a ética do reino não é aquela lá. A ética do reino é a vontade de Deus para você. Senhor, como deve ser o meu comportamento aqui? E mesmo o cara matando você na unha, você tem que dar o seu melhor na empresa dele. Porque enquanto você estiver trabalhando ali, é para o Senhor que você está trabalhando. É para Deus que você está dando o melhor, não é para ele não. Deixa ele. Quem cuida dele é Deus. Porque como diz Paulo, até eles também têm Senhor sobre eles. Então, não tome o lugar de Deus. Deixe Deus trabalhar como Ele quer. Faça o que Ele quer que você faça. Faça aquilo que Ele revelou para você. Política, nós somos seres políticos, né? Não há politicagem, não partidaremos de ideologias diversas. A verdade de Deus para isso, ela está acima dessas questões. O cristão, ele é de esquerda, de direita, o cristão não sei o que, não sei o que, aí fica um monte de crente brigando para lá e para cá, pau quebrando, porque se você é isso, você é aquilo. Queridos, Adão pecou. A ideologia humana, ela foi sequestrada por todas essas questões e amaldiçoada. Você está querendo resolver os problemas da existência com aquilo que está debaixo da maldição? Jesus é a esperança para o mundo. A palavra de Deus, a filosofia de Deus é que é resposta. A ética do reino é que é a única que pode salvar pecadores, salvar vidas e mudar e transformar pessoas. Eu me lembrei rapidinho, eu trabalhava como vendedor, e aí e meu contato com o presbiteriano já se deu aí também, né? Tinha um hortifruti em Juazeiro, logo quando você desce ali, depois do G. Barbosa, mais à frente, tinha um hortifruti, e eu entregava iogurte, eu era vendedor de iogurte, entregava lá. A esposa do dono, e dona também, proprietária, era da primeira igreja, da congregação, acho que era a irmã Tânia. Aí tinha os filhos, diácono da igreja da primeira, e as funcionárias eram filhas do reverendo Raimundo Nonato, trabalhavam lá nesse hortifruti. E eu saía com o tabletezinho de nota e a Bíblia embaixo. Se eu tivesse uma oportunidade, eu já estava com um textozinho ali, e já pregava para quem estava ali. Trabalhando com vendas, tem que bater metas, tem que cobrar, todo o estresse, mas a Bíblia ali. E o dono, o marido de Tânia, ele era radicalmente contra. Quando foi um dia, ele disse, irmão, é o seguinte, a lei de Deus, essa lei não presta. Ele era muito bruto, grosso, essa lei não presta, não sei o quê, e aí detonava, tal. E quando foi um dia,
Eu disse assim: como que você pode dizer que a lei de Deus não presta, que ela é ruim, se ela lhe beneficia, homem, se ela protege, se ela cuida, se ela preserva? Aí ele: que nada, irmão, deixa de coisa, isso é coisa de alienado. Mas muito bem, você gostaria que a sua esposa lhe traísse? Aí ele: oh, claro que não, está lá. Não adulterarás. Como isso pode ser ruim se cuida de você? Você gostaria que alguém roubasse o seu mercadinho? Os caras viessem aqui, metessem o pé, lhe dessem uns tapas e levassem o seu dinheiro? Eu tratava ele assim porque a gente tem intimidade, né? Então eu dramatizava também, né? Aí ele: achei claro que não. Pois é, não roubarás, não cobiçarás, não matarás, não dirás falso testemunho. E fui confrontando ele assim. Quando terminou, eu disse assim: e aí? A lei de Deus não presta? Ou ela é boa, ela é perfeita e ela é santa? Bom, resultado, depois desse confronto, mais à frente, eu de propósito ia com a Bíblia, mas não pregava. Quando foi na segunda vez, eu acho, ele: irmão, não vai trazer uma palavra hoje não? Eu digo: opa, fala Deus, né? Fogo puro, eu dizia: fala Deus, abre a Bíblia e... Então, isso era muito gostoso. Eu não sei se ele se converteu, mas, de certa forma, eu estava ali, nesse contexto, atuando e fazendo a vontade de Deus. Essas questões então da política, promover justiça, verdade, faz parte do nosso caráter. Nós não podemos trazer a ideia de que estamos no mundo só de passagem, no sentido de dizer assim: a minha pátria não é aqui, eu sou cidadão dos céus. Não estou nem aí para o que está acontecendo à minha volta. Isso aí é de tal competência, tal competência e tal competência. Esse é um dos maiores equívocos, um dos maiores erros que é defendido por muitos cristãos. Eu disse lá no início, a proposta de Deus em manifestar a salvação não é para lhe dar o céu. Rogério, presbítero Rogério, eu te salvei porque eu quero lhe dar o céu, a eternidade, e não a condenação. Isso vem, mas Ele nos salvou, nos elegeu, nos chamou para vivermos uma santa vocação aqui e agora. Essa santa vocação aqui e agora diz respeito a influenciarmos o ambiente em que nós estamos inseridos, o ambiente em que residimos, o ambiente relacional e social. O cristão, portanto, ele é continuamente, ele é uma pessoa que não está satisfeita com este mundo, mas não é só não estar satisfeita e querer correr dele, não. É não estar satisfeita e se envolver. É se envolver mesmo com os dons e talentos que Deus nos deu. É se relacionar. É dialogar com este mundo, nunca recuando, mas sempre avançando a partir dos princípios revelados por Deus. É quando alguém chegar e dizer assim: irmão, tu viu aquela mulher ali que passou agora? É você dizer: não, não vi não, irmão, sou casado. É você dizer mesmo: não vi não, sou casado, sou comprometido, amo minha esposa. Sabe, é pegar esse gancho para combater aquilo, só que, claro, com sabedoria, com didática, para ao invés de você expulsar, você acolher o cara, e aí você pode quebrar ele todinho. Você pode quebrar ele todinho com palavras suaves, com verdades. Aí Deus nos dá a graça e a sabedoria para fazer isso. Deus nos salvou para fazermos a diferença neste mundo, para sermos sal e luz neste mundo e em todas as áreas da nossa vida. Não há a mínima possibilidade de você dizer que ama o Senhor neste mundo se você não estiver comprometido com esta ética, com este comportamento, com esta visão, com essa cosmovisão de Deus. Isso envolve a arte, isso envolve a cultura, porque a arte e a cultura também expressam a beleza de Deus, a sabedoria de Deus, a inteligência de Deus. E por último, amar a Deus no mundo, nesse cotidiano, viver esta missão
de chamar os adoradores, de ser boca de Cristo, ser boca de Jesus. João 10 diz: eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém guiá-las, chamá-las, e haverá um rebanho e um só pastor. Ele chama como? Através da sua vida, da minha vida, usando a nossa boca, nossa instrumentalidade, o conhecimento que Ele nos dá pela palavra, para que façamos discípulos, para que preguemos o seu santo evangelho e façamos discípulos. E isso não se dará se não olharmos para as pessoas à nossa volta e não tivermos em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amar a Deus no mundo implica em ação, implica em atuação, implica em vivenciar visceralmente aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos. Os desafios se impõem. Temos que ter a mesma coragem daqueles homens sertanejos, enfrentando o secularismo, o relativismo, a ideia dualista, secularismo, exclusão de Deus da vida, né? Um episódio me veio agora à mente, rapidinho. O povo de Deus olhando as nações à sua volta. Eu sempre me lembro desse texto, rapaz, que eu acho ele mexe comigo. O povo olhando os povos e vendo que eles tinham reis, né? Na época dos juízes. Vendo que tinham reis. E quem era o rei do povo? Deus, né? O Senhor, soberano, o rei da nação. O pai, o cuidador, o protetor, o provedor. Que provas Deus tinha que dar ainda para aquele povo, para que eles entendessem que Deus era suficiente para eles? Precisava de mais alguma prova? Depois de tudo que Deus fez com aquele povo? Precisa mais de alguma prova para nós acreditarmos e termos essa relação de intimidade, de comunhão, de amor com Deus? Você precisa de mais alguma coisa? Precisa não. Se verdadeiramente estás em Cristo, você não precisa de nenhuma prova. Mas o povo não estava satisfeito. Olhou ao redor, invejou o ego, ou o danado do ego lá de Adão. Não é Deus, é que tem que ser de acordo com o nosso coração. Então, Samuel, a gente quer um rei. A gente quer um rei. E Samuel ficou muito triste com isso. Realmente isso abalou Samuel. Tocou em Samuel profundamente, e era legítimo sentimento de Samuel diante daquela situação toda. Mas nessa fala com Deus de Samuel, Deus diz a Samuel assim: Samuel, não foi você que eles rejeitaram, foi a mim. Cara, quando eu li esse texto, logo no início, assim, os olhos lacrimejavam. Eu sou fácil para chorar. O Alto da Compadecida me faz chorar, mesmo com as heresias. Mesmo com as heresias eu choro com aquele danado, com aquela história. Lendo História das Missões eu choro. Fui ler o livro A Bíblia e o Bisturi, chorei a leitura todinha do reverendo Butler. Fui ler Protestantismo e Cultura Brasileira de Boanerges Ribeiro, quase não acabo o livro, chorava, e a minha esposa: o que foi? Eu não sei. Chorava. Eu sou fácil para chorar, e esse texto me pegou, que era como se eu sentisse ali um pouco. Então eles rejeitaram. O que Adão fez? A gente olha a narrativa, parece uma narrativa folclórica. Um fruto, né, maçã? Um fruto, serpente, o Éden e tal. Mas o que Adão fez ali foi isso. Adão virou as costas para o seu Criador. Veja, vocês que são pais, os pais, a gente sente quando os nossos filhos têm alguma postura que mexe com esta área. Isso
entra como se fosse uma faca em nós. Por causa dessa relação de afetividade, de amor, de conexão. Sabe? Adão virou as costas, rejeitou. O que o secularismo é na prática? O secularismo é essa declaração em alto e bom som para o mundo assim: Deus não existe. Deus não é a causa da nossa existência. Nada do que há neste universo aqui veio das mãos de Deus. Isso é obra de qualquer coisa, mas não de Deus. O secularismo é uma manifestação pública de tolice, de loucura. Por isso o texto bíblico diz, o servo de Deus, diz que é loucura o camarada que vira e diz, não há Deus. A Bíblia vai logo no cerne com a faca tramontina e corta ele, dizendo, é um louco, um insensato, um tolo. Mas o que o secularismo faz? Vira as costas para Deus? Ok, mas infelizmente, às vezes, na nossa caminhada cristã, nós estamos tendo mais atitudes comportamentais influenciadas pelo secularismo do que pela palavra ou pela crença na existência de Deus. Se pararmos para refletir bastante sobre os nossos comportamentos, meu amigo, nós vamos perceber a sutileza do secularismo muitas vezes em nós. Muitas vezes se manifestando na liturgia, no culto e nas programações, às vezes, da igreja. Aparentemente está tudo certo, mas não consegue passar num crivo da palavra aquelas motivações. O que manifesta, portanto, o coração do homem divorciado de Deus, que é a gênese deste secularismo, do virar as costas para Deus. É muito sutil isso, mas acontece. Às vezes você diz assim, rapaz, o culto hoje foi uma bênção o culto na igreja foi maravilha, o culto foi uma bênção, maravilha. E aí, por que o culto foi uma bênção, meu irmão? Por que o culto foi uma maravilha? Porque eu me senti tão bem, gostei. As músicas tocaram meu coração. Eu estava precisando ouvir aquilo ali. Veja, é legítimo certas expressões. Mas elas não podem ser legítimas quando elas anulam a centralidade, o propósito, a motivação primeira, que é o agradar a Deus. É por isso que a nossa liturgia, ela parte do PRC, do princípio regulador. A motivação, os atos, os elementos de culto, eles são os elementos revelados, porque nos elementos revelados, nós evitamos, ou pelo menos lutamos para evitar, que o nosso ego e o nosso secularismo seja, portanto, a base e as motivações do culto. Essas coisas são muito sutis. Por isso Jesus o tempo todo diz, vigia, irmão, né? Eu vou usar assim, vigia, irmão, vigia, irmãos. Não há como me amar neste mundo, senão vigiar. Dualismo e incoerência. Sejamos, portanto, coerentes. Fechando esse ponto para os 10 minutinhos, a fé não pode ser confinada a um espaço religioso, mas deve moldar todo o nosso viver. Quando retornarmos, eu quero tocar nesse Mateus 5, de 14 a 16,